Olá, bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, no dia 11 de março de 2024, ou seja, 2 décadas depois dos atentados nos comboios suburbanos de Madrid que vitimaram quase 200 pessoas. Monse, oye, estoy en Alto Xavi, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Foi um choque para a Espanha na altura, 3 dias antes das eleições legislativas, e houve uma certa implicação política na medida em que a versão posta a correr pelo governo na altura do Partido Popular de José María Aznar, de que o responsável por aquela carnificina era o grupo terrorista basco ETA, veio a ser desmentido pela investigação e na realidade foram radicais islâmicos, jihadistas, que foram os autores daquela matança. Isto levou a manifestações diante das sedes do PP e 3 dias depois, nas eleições legislativas, o Partido Socialista Operário Espanhol teve, com José Luís Rodríguez Zapatero, uma vitória que lhe permitiu governar Espanha nos anos seguintes. Para recordar não só recordar este atentado, como perceber de que forma ele ainda ecoa na sociedade espanhola, é meu convidado o politólogo Diogo Noivo, um atento analista da política espanhola e que escreveu há uns anos o livro, que recomendo desde já, Uma História da ETA, precisamente sobre o terrorismo no País Basco. Olá, Diogo. Olá, Pedro. Obrigado por me receberes. É um gosto. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional, e a sonoplastia deste episódio está a cargo da Salomé Rita, a quem também agradeço. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Diogo, vamos talvez começar por recordar o choque com que Espanha acordou no dia 11 de março de 2004, quando dezenas de pessoas que iam para os seus trabalhos, porque se trata de comboios suburbanos que faziam, portanto, o percurso entre as periferias e a capital, foram surpreendidas com múltiplas explosões, de que resultaram 193 mortes, 192 no imediato, e depois houve mais uma pessoa que acabou por ser incluída na contagem oficial porque morreu mais tarde, mas também na sequência dos ferimentos causados por estas explosões. O que é que tu recordas? Já então eras atento à Espanha. O que é que recordas desse dia? Como é que Espanha recebeu esta horrorosa notícia? Foi um choque absoluto. Os atentados de 11 de março em Madrid de 2004 são os atentados mais letais na história contemporânea da Europa continental. A matança foi de facto tremenda, mais de 190 mortos, como disseste, mais de 1.800 feridos. Foi de facto uma carnificina sem precedentes e, como referiste também, tocou num ponto muito sensível da sociedade espanhola. Estamos a falar de pessoas que apanham de manhã muito cedo. Eu recordo que o atentado ocorre entre as 7h37 da manhã e as 7h41 da manhã, e portanto são pessoas de classe média baixa, de classe baixa, que muito cedo apanham transportes públicos para vir para o centro da cidade trabalhar, e estas foram as principais vítimas do atentado. E, portanto, tocou nas camadas mais desprotegidas, mais frágeis da sociedade madrilena, o que gerou evidentemente uma enorme comoção, mesmo num país como Espanha, relativamente habituado, e habituado é uma palavra que eu uso com todas as reservas, mas relativamente habituado à violência terrorista. Claro, porque na altura a ETA, é preciso lembrar que a ETA ainda matava
e ainda matou muitos anos depois, portanto até 2011 a ETA cometeu assassínios e só se dissolveu em 2018, portanto o terrorismo era algo que estava muito presente na vida dos espanhóis. No entanto, eu lembro-me de ouvir na altura, fiquei colado às notícias, eu tinha deixado de viver em Madrid 3 meses antes e lembro de estar colado às notícias e de ouvir logo comentários que punham a dúvida sobre a autoria da ETA porque não parecia nada, precisamente por atentar contra o povo, se quisermos, contra gente comum. Houve logo quem pusesse em dúvida a versão da atribuição à ETA, uma vez que a ETA tinha nessa altura um padrão mais de atingir pessoas específicas, políticos, representantes das autoridades ou das forças armadas ou policiais, atentados mais direcionados do que de massas. Isto corresponde a este ceticismo, que depois veio-se provar justificado, porque de facto não foi a ETA que fez o 11 de março, corresponde ao padrão que a ETA então tinha? Não, a ETA fez vários atentados indiscriminados. Recordo o atentado no Hipercor em Barcelona nos anos 80, em 1987. A ETA sempre fez aquilo que em linguagem comum chamamos de atentados indiscriminados. A hipótese da ETA dá para uma longa conversa, tentarei ser o mais resumido possível. Num primeiro momento, a hipótese ETA faz todo o sentido. E faz tanto sentido que o próprio presidente da comunidade autónoma do País Basco, Lehendakari Ibarretxe, faz uma intervenção pública do partido, portanto, que era do Partido Nacionalista Basco, só para contexto. Nacionalista Basco, faz um discurso público logo de manhã a apontar o dedo à ETA. E sabemos hoje, isso está bem documentado, o Batasuna, que era o braço político da ETA, que por sistema, depois da ETA cometer atentados, vinha a público justificar esses atentados e dizer que eles eram perfeitamente legítimos, o Batasuna passou aquela manhã em pânico porque não sabia como é que ia conseguir justificar ou justificar. Claro, não havia spin possível. Claro, e portanto naquela altura não era o Partido Popular que estava convencido que era a ETA, era toda a Espanha estava convencida que era a ETA durante as primeiras horas, e há razões para isso. Em primeiro lugar, porque desde 1968 que a imensa maioria das bombas que explodiam em Espanha eram da responsabilidade da ETA. Portanto, havendo uma detonação terrorista, a ETA era, enfim, um suspeito habitual. Depois a ETA tinha um historial de atentados e ameaças contra infraestruturas públicas e de interesse público. Havia, como já falámos, também um historial de atentados indiscriminados. A ETA, muito importante, atentava habitualmente em vésperas de atos eleitorais. Isso é verdade, exatamente. Era uma coisa, aliás, e durante campanhas chegou a haver vereadores, antigos ministros, sobretudo do PP e do PSOE, assassinados em plena campanha eleitoral. Exatamente. E no Natal do ano anterior, 2003, tentara, mas falharam, um atentado na estação de comboios de Chamartini, portanto em via férrea, e em 2004, poucas semanas antes das legislativas, enviou para a capital espanhola, a ETA, uma furgoneta com 500 kg de explosivos. E, portanto, nas primeiríssimas horas, e vou insistir muito na palavra horas, não dias, fazia algum sentido pensar na ETA. Até há um elemento que me parece curioso, um senhor chamado Jorge Descalar, que é embaixador de carreira e que à época dirigia o CNI, portanto a secreta espanhola. Os suíços secretos. Exatamente. Ele, nas suas memórias, ele é muito crítico do PP, é muito crítico de José Maria Aznar, está muito longe de ser, enfim, alguém próximo do Partido Popular, mas ele recorda que até o tipo de explosivo usado, ou pelo menos aquilo que se pensava ser o tipo de explosivo usado nos atentados, apontava para a ETA, porque era explosivo normalmente usado em minas e em pedreiras, o que era, enfim, algo relativamente comum nos atentados da ETA. E, portanto, num primeiro momento a ETA faz todo o sentido, há vários indícios que apontam para a ETA. O que é que aconteceu? Acontece que à medida que as horas passaram e que se tornou mais do que evidente que o atentado era de índole jihadista e que não tinha absolutamente nada a ver com a ETA, o Partido Popular insistiu na tese ETA. Insistiu na tese ETA porque estava convencido que isso lhe daria votos nas eleições legislativas, que era a 3 dias. Aliás, o PP fez essa campanha eleitoral toda com críticas muito duras ao nacionalismo basco radical etarra, mas também ao nacionalismo dito moderado, porque isto vem na sequência de uma altura em que o Lehendakari Ibarretxe, portanto a pessoa de quem falavas há pouco, o presidente do governo basco, tinha até insistido num plano que pretendia fazer do País Basco uma espécie de Estado livre associado à Espanha, algo completamente inconstitucional, mas em que ele insistia, e numa altura que é preciso também, talvez para recordar aos nossos ouvintes, que hoje ouvem muito mais falar de independentismo catalão
e dos métodos ilegais que usou para tentar proclamar a independência da Catalunha. E há 20 anos a Catalunha tinha nacionalistas bem mais moderados, ou pelo menos na sua ação, e o País Basco é que tinha não só o terrorismo, como mesmo os nacionalistas ditos moderados tentavam ao máximo torcer a lei espanhola de forma a atingir os seus objetivos. E claro que o PP também, o PP de Aznar, corrigir-me se eu estiver errado, tinha mais a ganhar politicamente, digamos assim, numa posição anti-ETA, porque era visto como um partido mais duro na repressão à ETA, no combate à ETA, enquanto que os socialistas sempre tiveram mais vias abertas de diálogo, ou pelo menos as assumiram. É verdade. Eram duas coisas que aconteciam, Pedro. Por um lado, tu tinhas o nacionalismo espanhol personificado no PP em combate com o nacionalismo basco, representado pela ETA e representado pelos ditos moderados do PNV. E, portanto, a dinâmica da campanha eleitoral foi um bocadinho esta. E sendo este, enfim, o terreno de jogo que marcou os dias que antecederam o voto, pois com certeza que perante a evidência de um atentado, o PP tentou que esse atentado fosse responsabilidade da ETA, mesmo quando era por demais evidente que a ETA não tinha nenhuma responsabilidade, e esse foi, do meu ponto de vista, um erro mortal para o Partido Popular. Houve uma enorme pressão sobre os diretores de jornais, por exemplo. Há uma peça esta semana no Expresso do Gorka Castilho que dá conta em que o diretor do El País nos conta, o então diretor do El País conta como foi pressionado para manter a versão ETA quando já não era razoável acreditar nela. Também há aqui um dado que é importante nós termos em conta. Um ano antes, o governo de Aznar fora, a par do governo português de Durão Barroso, do britânico de Tony Blair e da administração Bush nos Estados Unidos, tinham sido os protagonistas da Cimeira das Lajes, que depois, portanto, que reuniu os países apoiantes da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E eu julgo que também a Aznar pode ter temido a leitura que alguns espanhóis fizeram de que, ao apoiar a invasão do Iraque, a Aznar tinha tornado o país mais atreito a ser alvo de atentados jihadistas. Esse é o outro lado da história, Pedro, que faz com que o PSOE também não saia bem deste episódio traumático. Aliás, uma das coisas mais graves no plano político, evidentemente, do 11 de março é que nem o centro-direita nem o centro-esquerda saem bem. O centro-direita, como já vimos, o Partido Popular mentiu, e não há outra palavra, mentiu sobre a autoria do atentado e quis manipular o atentado para fins eleitorais. Acontece que o PSOE a seguir fez a mesma coisa, porque o PSOE começou a correr a tese ou o argumento de que aquele atentado se devia à participação espanhola na coligação internacional liderada por George W. Bush, que invadiu o Iraque. Exatamente. Depois essa tese a correr, quer nos jornais, quer em alguns meios académicos. Ora, essa tese tem um pequeno problema de ser completamente falsa. Não existe qualquer fundamento nessa tese, e nós hoje conhecemos bem o que levou aqueles jihadistas a cometerem o atentado. Não teve nada a ver com o Iraque. Já na altura havia indícios muito evidentes que não tinha nada a ver com o Iraque. E o PSOE faz esta coisa, que é pôr a correr uma mentira, e portanto responde à mentira do PP com outra mentira, mais grave, imputando ao Partido Popular a responsabilidade última pela morte de mais de 190 pessoas. E portanto, de acordo com o PSOE da altura, quando os únicos responsáveis pela morte daquelas pessoas são obviamente quem as matou, não é? Naturalmente. Agora, o discurso e a retórica dos últimos 3 dias de campanha do PSOE de Zapatero foi dizer, bom, em última análise, quem realmente assassinou estas 190 pessoas, ou 193 pessoas, foi José Maria Aznar e o PP. Portanto, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista ético. O 11 de março é um episódio traumático, desde logo pela carnificina e pela mortandade que aconteceu naquele dia, mas também porque os dois principais partidos espanhóis, o Partido Popular e o PSOE, manipularam o atentado para fins eleitorais, sem muito pudor mentiram, e isso também explica muito do peso, enfim, na memória coletiva que o 11 de março ainda hoje tem. É isso que eu te ia perguntar, era a fase seguinte da nossa conversa, que é, ainda hoje, passados 20 anos, não há, como em relação a outros atentados em países ocidentais, atentados jihadistas, em que morreram dezenas ou centenas de pessoas, quer dizer, desde o 11 de setembro ao metro de Londres, mais recentemente às esplanadas de Paris e ao Bataclan,
não há uma unidade, um consenso de, solidário, fraterno de um país que foi atingido no seu âmago e que se une contra o terrorismo, como se viu em alguns países. Em Espanha continua a ser realmente um pomo de discórdia, ainda recentemente, desde dirigentes do Partido Popular, como a Esperança Aguirre, outrora presidente da região de Madrid, na altura presidente da região de Madrid, que vi a dizer, sem fundamento na minha opinião, que isto a autoria ainda se tem que investigar, etc. E a própria fundação de José María Aznar dizendo que não há um documento que descarte definitivamente a ETA. Quer dizer, são coisas que passados 20 anos ainda a ferida está por sarar, numa altura em que até já prescreveram os crimes de alguns dos acusados, outros foram presos, outros mataram-se antes de serem presos, portanto refiro-me ao comando, à célula jihadista, e ainda há 3 pessoas envolvidas que estão na prisão neste momento. Mas passado isto tudo, ainda os políticos espanhóis se atacam e se digladiam a propósito do 11 de março. Porquê? Porque foi um tema muito politizado à esquerda e muito politizado à direita, como estivemos a ver, e tornou-se aquilo que na linguagem jornalística se chama um tema fraturante. Tal como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, algumas políticas de saúde e algumas políticas de educação, o 11 de março foi tão politizado que, além de ser um episódio traumático na vida coletiva da sociedade espanhola, se tornou uma causa fraturante, em que a direita continua a insistir, e deste 2 tristes exemplos, a direita continua a insistir na tese ETA, atribuindo o atentado à ETA, ou tentando encontrar uma forma mitigada em que a ETA terá colaborado com a célula jihadista, coisa que não tem nenhum cabimento, nunca teve, não existe qualquer fundamento para uma colaboração da ETA com a célula jihadista responsável pelo 11 de março. E pelo contrário, à esquerda, continua a haver muita gente a dizer e insistir que o 11 de março se deve à Cimeira das Lajes e à invasão do Iraque, o que é uma tese igualmente descabida, destituída de qualquer fundamento. E esta politização que aconteceu logo no próprio dia do atentado, em grande medida porque estávamos a 3 dias de eleições legislativas, bom, essa politização continua viva e é uma causa fraturante, quer dizer, na arena política espanhola é um tema que divide e que polariza, e por isso continua vivo, apesar de o julgamento ou os julgamentos do 11 de março terem sido bastante claros. Existem quer artigos científicos, quer livros publicados por excelentes investigadores espanhóis e estrangeiros sobre o 11 de março, em que tudo fica claro e em que não há margem para teses conspirativas nem para versões politizadas. A verdade é que os 2 principais partidos, ou sendo mais rigoroso, uma ala do PP e algumas alas do PSOE continuam a insistir nas respectivas mentiras e naturalmente extremando posições e polarizando uma parte da sociedade. Entretanto, eu também julgo que uma das explicações para isto durar tanto é também que a crispação na política espanhola e a crispação entre o PP e o PSOE em particular nunca amainou pelo menos desde os tempos da Aznar. É verdade. E que ficou até hoje. Na altura, o PP de Mariano Rajoy, que era o sucessor indigitado pelo próprio Aznar, perdeu as eleições com Zapatero. Mais tarde veio para o poder, mas foi depois derrubado pela moção de censura de Pedro Sánchez, e claro, nos últimos anos deu-se portanto, a aliança de Pedro Sánchez com nacionalistas bascos, de novo, catalães, incluindo dos partidos cujos dirigentes foram condenados e outros fugitivos por causa do processo independentista de 2017, para derrubar, não só para derrubar o governo de Mariano Rajoy em 2018, como em 2023, para impedir que o PP, agora de Alberto Núñez Feijóo, que tinha ganho as eleições legislativas, pudesse chegar ao poder. Portanto, Sánchez manteve-se no poder com uma aliança de partidos muito variados, a quem fez cedências consideráveis, graves do ponto de vista constitucional para, na opinião de muitos, e eu suspeito que tu sejas um deles, e portanto, achas em que medida que os tempos políticos atuais se ligam às divisões que o 11 de março deixou a nu?
A política espanhola é muito mais crispada que a política portuguesa. Recordemos até que esta tendência vem de trás. O último mandato de Felipe González ficou conhecido como o mandato da crispação. Ainda estávamos longe de imaginar um atentado a 11 de março de 2004. A política espanhola é, por razões várias, muito mais tensa, muito mais frontal, muito mais combativa do que a política espanhola. Agora é um facto que depois do 11 de março entramos numa espiral que teve momentos diferentes de intensidade, mas numa espiral de acrimónia aberta e muito devido ao terrorismo. O 11 de março polarizou pelas razões que já vimos, depois toma posse o PSOE de Zapatero, que para negociar com a organização terrorista ETA põe em causa o Pacto pelas Liberdades e contra o Terrorismo, que era um pacto de regime que unia todos os partidos, exceto os que apoiavam a ETA, evidentemente. Claro. Um pacto de regime que unia todos os partidos espanhóis e que essencialmente dizia uma coisa, que é independentemente de quem governa, a política de combate ao terrorismo é sempre a mesma. Bom, Zapatero abandonou esse acordo para poder negociar com a ETA. Esse foi outro ponto de enorme tensão. Eu na altura, aliás, vivi em Madrid. Todos os dias havia escândalo público, fosse no Parlamento, fosse na rua, motivado pelo processo negocial encetado por Zapatero com a ETA, e desde então, como descreveste, de facto há uma espiral de acrimónia que não alivia. Depois da crise financeira, houve alguma esperança com a entrada de novos partidos, nomeadamente do Podemos na esquerda radical e do Ciudadanos, que vem da esquerda liberal, mas que depois acaba na direita liberal. Acaba na direita e depois acaba ponto. Acabaram os dois, aliás, os dois grandes partidos que vieram revolucionar a política espanhola, desapareceram os dois, não é? O Podemos e o Ciudadanos são hoje partidos completamente irrelevantes. Mas o que é facto é que esses dois partidos que acabaram com o bipartidarismo espanhol e que poderiam ter aliviado alguma tensão entre o PP e o PSOE, mais não fizeram do que aumentar essa tensão. Portanto, se queremos fazer, enfim, um bocadinho a arqueologia da crispação em Espanha, acho que temos que recuar à Segunda República aos anos 30, mas E ao facto de terem tido uma guerra civil, não é? Eu acho que a guerra civil de há menos de 100 anos ainda, de alguma forma, ainda marca, ainda hoje se fala das duas Espanhas, ainda há sempre que a esquerda e a direita também se enfrentam por causa de leis da memória histórica. Há poucos anos tivemos a exumação do ditador Franco do Vale dos Caídos, a gerar imensa polémica, as coisas sobre estátuas, nomes de ruas, que ainda hoje são, por exemplo, um debate que em Portugal já não existe na sequência do 25 de Abril, mas que em Espanha permaneceu e durou mais. Sim, mas é anterior à Guerra Civil. Se tu olhares para a Segunda República, nós pensamos na Segunda República em 3 biénios, não é? Desde o segundo biénio da Segunda República que tanto esquerda como direita estavam a pedir uma guerra civil. Portanto, quando a Guerra Civil acontece em 36, acontece porque tanto a esquerda como a direita estavam apostadas em guerra civil. E, portanto, a polarização, aquilo que hoje chamamos de polarização, que na altura se chamava crispação e acrimónia, é muito antiga na política espanhola e, do meu ponto de vista, não é que determine, porque nada determina o passado, não determina o presente e muito menos determina o futuro, mas há uma espécie de terreno de jogo comum aceito pela direita e pela esquerda e uma certa forma de fazer as coisas. A Espanha mudou muito desde então, mas o que é facto é que a cultura política espanhola é de combate direto e frontal e, em alguns aspectos, acho que é francamente mais positivo do que a política portuguesa, por exemplo, onde há bastantes meias palavras e áreas cinzentas. Em Espanha nós sabemos sempre com o que é que contamos. Isso é uma perspectiva engraçada. Aliás, dá-se a coincidência deste aniversário do 11 de março estar precisamente depois de uma eleição portuguesa que deixou um resultado no mínimo difícil do ponto de vista da governabilidade e dos pactos que podem fazer. E eu agora que tu és dizer isso, lanço também a pergunta: a menor crispação na nossa política comparada com a espanhola, ou pelo menos até há uns anos, eu acho que nos últimos anos houve coisas que mudaram também em Portugal, mas a menor crispação não poderia ser uma via para também maior disponibilidade para
pactos, para negociações que se afiguram muito necessárias numa democracia cujo sistema partidário se fragmenta? É curioso a forma como tu colocas as coisas, porque é a maneira mais interessante, mas é também que nos leva a uma conclusão contraintuitiva. Repara, nós em Portugal temos o fim do nosso regime autoritário por via de uma ruptura. O 25 de Abril e o processo subsequente é uma ruptura. Em Espanha, como sabemos, a transição é uma transição feita através de pactos. Usando a expressão que se tornou famosa, uma reforma da lei pela lei através da lei. Da lei, Assim exatamente. que se faz a democracia em Espanha. E, portanto, Sim, em parte também, eu julgo também, em parte inspirada não só pelo caráter pacífico do golpe de 25 de Abril de 64, como também para evitar a tensão que se viveu em Portugal durante o PREC e que em Espanha podia ter dado facilmente uma outra guerra civil. a experiência portuguesa foi uma séria advertência para as elites espanholas, que puseram os olhos no PREC e disseram aqui não queremos disso, e portanto optaram por uma via muito mais institucional e de negociação. Mas onde queria chegar, e que é o teu ponto, é o seguinte: é que, sendo certo que a política espanhola é muito mais crispada do que a portuguesa, e é mais crispada desde o início do século XX, pelo menos, o que é facto é que a democracia espanhola assenta em pactos e desde então até muito recentemente, os grandes partidos foram sempre capazes de estabelecer pactos de regime, de garantir que, independentemente de quem governe e da normal alteração de poder, existem linhas de continuidade na governação em assuntos de Estado. Ora, em Portugal nós tivemos sempre, apesar de termos uma política muito mais amena, muito mais dialogante, muito mais cuidada nas formas, nós em Portugal temos sempre uma maior dificuldade em chegar a entendimentos de regime sobre políticas públicas concretas. E, portanto, há um paradoxo, não é? Um país aparentemente mais sossegado como nós não consegue fazer os pactos e os acordos de regime que em Espanha são normais. Espanha, que tem esta fama e até certo ponto merecida, em muitos casos exagerada, mas até certo ponto merecida, de maior tensão no espaço público. Ok, mas nós agora vamos ter uma legislatura que se abre agora e em que previsivelmente vamos ter um governo da direita democrática, da AD, que vai ter que negociar e em que, se por um lado o Partido Socialista já deu sinais de querer deixar governar, por outro lado há uma grande pressão de uma extrema-direita que cresceu muito ontem nas urnas e portanto vai haver dificuldade por vezes em conseguir a aprovação de legislação. Eu penso, por exemplo, já no Orçamento de Estado para 2025 ou coisas assim. Em Espanha é verdade que tem sido possível, às vezes com um contorcionismo grande, como o de Pedro Sánchez. A verdade é que tem sido possível governar. E claro que nós não temos a variável dos nacionalismos periféricos, regionais. Muda tudo. Muda tudo porque é mais uma dimensão. Mas pensando, por exemplo, num partido como o Vox, que também irrompeu na paisagem política espanhola e se tornou o terceiro partido, como o Chega em Portugal, eu se calhar acabava este episódio perguntando de que forma é que a experiência do que tem sido o Vox nos últimos 10 anos, que é mais ou menos, que é a duração que tem, aliás, o partido em Espanha, nos dá pistas para como a esquerda e a direita democrática, e sobretudo os dois maiores partidos, que eu julgo que são aqueles que têm maior responsabilidade na matéria, o PS e o PSD, para que lições é que isto nos dá para a forma de lidar com a subida do Chega? Há uma parte em que eu acho que não é possível extrair lições. Basta pensar que o primeiro grande resultado eleitoral do Vox é numas eleições autonómicas e, portanto, regionais na Andaluzia. Portanto, uma dimensão de política regional que nós em Portugal temos na Madeira e nos Açores e não temos no resto do território, como acontece em Espanha. Exato. O Vox nasce eleitoralmente no plano regional e nasce graças a uma crise regional, porque o aparecimento eleitoral do Vox é uma resposta ao separatismo catalão. É, em grande medida, uma resposta à conjura separatista de 2017. O bom resultado do Vox nas eleições autonómicas na Andaluzia em 2018, precisamente no ano seguinte. E, portanto, o Vox triunfa pela primeira vez no contexto regional e graças a uma crise regional. E por aí eu estabeleceria alguns limites a comparações com o Chega, que me parece uma realidade bastante diferente. São partidos muito diferentes, claro. Da relação entre centro-direita e direita radical populista, qual é a experiência de Espanha? Bom, na política regional,
espanhola, que nós não temos, enfim, realidade comparável em Portugal. O que nós temos visto é o seguinte: o Partido Popular alia-se ao Vox e alia-se no Parlamento Regional ou no Governo Regional. Terminada a legislatura, novas eleições, o Vox fica reduzido a nada e o PP consegue maiorias absolutas. Foi assim em Madrid, foi assim na Andaluzia, muito provavelmente será assim em Castela e Leão. E, portanto, numa frase, o que a experiência da política regional espanhola nos parece dizer é que quando o centro-direita obriga a direita radical populista a assumir as responsabilidades, a direita radical populista mostra a sua profunda incapacidade e depois é seriamente penalizada nas urnas, favorecendo o centro-direita. O caso da Andaluzia, para mim, é muito interessante. A Andaluzia é uma região de esquerda há mais de 100 anos. Foi o berço do PSOE. Berço do PSOE, berço de muito anarquismo espanhol, berço de muito sindicalismo espanhol ainda nos anos 30. Quando Espanha se torna uma democracia, a Andaluzia é governada praticamente de maneira ininterrupta pelo Partido Socialista e, portanto, a Andaluzia é, há mais de um século, um feudo da esquerda. Neste momento, o PP, centro-direita, governa com maioria absoluta. Exatamente. E também em Madrid, na região de Madrid, também a estrela do PP, Isabel Díaz Ayuso, conseguiu fazer algo semelhante. A história é parecida. E o procedimento, quer de Isabel Díaz Ayuso, quer de Juanma Moreno na Andaluzia, parece ser o mesmo. Podem chegar ao poder com o Vox, entendem-se com o Vox ou no plano parlamentar ou já no plano governativo, e ao fim e durante uma legislatura vão dando ao Vox, perdoa-me a expressão, corda para se enforcar, ou seja, vão chamando o Vox à responsabilidade, vão dando ao Vox a oportunidade para mostrar o que vale, sabendo de antemão que o Vox tem uma escassíssima capacidade executiva. E, portanto, passada uma legislatura, os eleitores vão às urnas novamente e penalizam o Vox, transferindo voto para o PP. E, portanto... Achas que isso seria transponível para Portugal na atual situação, como por exemplo o AD a integrar o Chega numa coligação de governo que o viesse a secar, ou as diferenças entre os partidos Vox e Chega e também entre o PP e a nossa AD e entre Espanha e Portugal tornariam isso impossível? Precisamente para acautelar esta pergunta que eu sabia que me podias fazer, é que insisti muito que esta é a realidade regional em Espanha. Pois, porque isto em Espanha nunca aconteceu a nível nacional. Nunca aconteceu a nível nacional e nós tivemos a nível nacional duas experiências. Uma experiência com Pablo Casado, presidente do Partido Popular até há não muito tempo, que seguiu uma estratégia não é não, bastante semelhante à de Luís Montenegro. Não funcionou. Depois veio o atual presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que seguiu uma via de alguma ambiguidade. E o que é que eu quero dizer com ambiguidade? Alberto Núñez Feijóo disse o seguinte: uma, o PP quer governar sozinho; duas, o Vox é um parceiro indesejável, mas se necessário faremos os acordos possíveis para criar soluções estáveis de governação. E a experiência a nível nacional é um bocadinho esta: não há acordos nacionais entre o centro-direita e a direita radical populista. Houve estas duas abordagens, uma de Casado que fracassou, outra de Alberto Núñez Feijóo, que me parece que teve mais sucesso. Agora, em relação a lições para Portugal, eu considero que a política portuguesa é tão diferente da espanhola que teria muito, muito cuidado em tirar lições. Agora, a experiência espanhola é esta. Bom, vamos ver o que é que se passa em Portugal. Para já, o provável futuro primeiro-ministro Luís Montenegro mantém o não é não ao Chega. André Ventura diz que quer e que conquistou o direito a participar numa solução de governo. O Partido Socialista, para já, parece indicar que isso não será preciso para viabilizar o governo, mas também não se mostra disponível para ser a bengala de Montenegro durante toda a legislatura. Em Espanha, governa o Partido Socialista à frente de
mega geringonça com regionalistas canários, navarros, os nacionalistas bascos e catalães e galegos, e de facto... Com direita radical e com esquerda radical. No caso catalão, sobretudo, com a direita radical independentista e a esquerda radical independentista, é verdade, com uma lei de amnistia que está a ser ainda tramitada e sobre a qual talvez te convide dentro de algum tempo para também retomarmos esse assunto que é bastante interessante. A lei da amnistia portanto, que beneficiará os catalães. Para já fica aqui esta conversa. O meu agradecimento ao Diogo Noivo pelo seu excelente contributo para percebermos o 11 de março e os seus ecos, à Salomé Rita pela qualidade técnica deste episódio e sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta à emissão regular na próxima segunda-feira. Há outro episódio regular que saiu também hoje. Vamos nos encontrando pelas ondas radiofónicas cibernáuticas. Até lá, até breve e até sempre. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.